Vamos por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias? Sem novos lugares para descobrir? Sem coisas novas para saber? Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Voltamos para a segunda parte desta conversa com a ativista pela justiça climática Joana Guerra Tadeu, também conhecida por ambientalista imperfeita. Pois bem, ouvimos no final da primeira parte um áudio surpresa. Ela bem me perguntou se havia algum áudio e eu disse não posso responder, só portanto a presença de um advogado. E depois foi o áudio do engenheiro do ambiente Tiago Lagoa que trouxe aqui algumas achegas sobre ela e também uma pergunta. O Tiago fala de defenderes uma sustentabilidade interseccional, fala de um feminismo interseccional. O que é que isto quer dizer? Gostei da respiração. A respiração não foi pela pergunta, foi pela mensagem do Tiago, não é? O que é isto da interseccionalidade? Basicamente é nós termos abertura suficiente para perceber que todas estas questões que basicamente são injustiças sociais estão todas ligadas e que não vale a pena olhar para elas separadas umas das outras como se fossem caixinhas que nós podemos separar. O exemplo que se dá quando se fala em feminismo normalmente é que a realidade de uma mulher trans não é a mesma, ou o nível de desigualdade de uma mulher trans não é a mesma de uma mulher cis, e que a realidade de uma mulher cis branca não é a mesma da realidade de uma mulher cis negra, e uma mulher trans negra ainda mais. Cigana, por aí fora. E esta é uma maneira sociais, depende exatamente, esta é uma maneira simples de explicar, mas quando nós podemos aplicar isto a tudo, nomeadamente, como acabaste de dizer, às classes sociais, que para mim é a desigualdade, a rainha das desigualdades e aquela que nós temos que tentar resolver o mais depressa possível, porque só vai alimentar todas as outras de uma forma... Podemos dizer, e ouvindo as tuas palavras e também pelo que o Tiago disse, és uma feminista interseccional, não é? Sim. Ou seja, eu não defendo um feminismo que só me serve a mim enquanto mulher branca, cis, heterossexual, com ensino superior de classe média. Isso para mim não é feminismo, não é? Para ti é o quê? É uma câmara de eco, é falar para pessoas iguais a mim, que infelizmente é o que acontece no Instagram. E fora do Instagram. Não, mas é uma coisa que me perturba pessoalmente, que é eu saber que quando vejo a demografia do meu Instagram, por acaso finalmente estou a conseguir mudar isso, mas durante muitos anos eu via a demografia dos meus seguidores e são pessoas iguais a mim. São mulheres brancas de ensino superior. O algoritmo mas também é tramado nisso, não é? Mas eu estou a conseguir mudar isso, sabes? Quem é que agora te segue? Ou seja, que demografia é essa? Que pessoas são essas? É isso, já tenho mais pessoas que não são brancas, tenho mais homens, que era uma coisa que eu também não conseguia ter, ou só tinha quando publicava. Vocês estão a perceber. Mas esses não assim interessam. Não é? Sim, quando sou mais ousada aparecem uns quantos seguidores masculinos, mas quer dizer para quê? Logo a seguir vão-se desanimar, porque não é essa a minha mensagem. Os momentos foguinho. Os momentos foguinho, exatamente. Mas isto é isso que quer dizer. E para ser interseccional quer dizer que tu não pensas só naquilo que
é mais obviamente ligado a uma agenda feminista. Pensas também na agenda, na luta de classes, pensas também em questões de território e tens isso em conta, pensas naquilo que é a atividade profissional das pessoas, aquilo que é o ofício da pessoa, isso tudo. Pensas na diversidade funcional, na deficiência, e tudo isto tem que ser parte do teu feminismo e daquilo que tu defines como o futuro que queres, para o qual queres trabalhar. E olhar para o mundo. Começámos na primeira parte da nossa conversa sobre isto, estas duas causas que deixam confusas muita gente. O que é que tem a ver a guerra e o ambiente e o genocídio em Gaza com o ambiente, com a luta climática? Mais uma vez é um olhar interseccional para o mundo. É isso, nós percebemos que as coisas estão todas ligadas. Nós vivemos dentro de sistemas, em vários subsistemas que estão interligados entre si, e pensar em qualquer uma das nossas vertentes de identidade ou de vida social como independente e isolada das outras, é não perceber esse sistema, não reconhecer esse sistema. Vou pegar no lado B da questão, usando como balanço a confusão de algumas pessoas, ou nem a confusão, é não concordarem com essa intersecção. Esta mensagem chega bem às pessoas estando dois temas a serem comunicados ao mesmo tempo? Não. Há isso, não é? E se tu fores ver no meu Instagram, eu não fiz nenhuma publicação mesmo, daquelas que ficam lá para sempre, sobre a Palestina. Quer dizer, pus fotos de protestos e coisas assim, mas não fiz nenhuma publicação de dissecar o assunto, exatamente porque o que as pessoas esperam, o que o meu público espera de mim é essa interseção, é eu explicar esta interseção. E a minha dificuldade é como explicar esta interseção sem parecer que estou a minorar o lado que realmente importa agora, que é como é que nós vamos parar de matar palestinianos e como é que vamos parar de contribuir para esta chacina. E tu dizes como é que vamos parar, estás a pôr no plural, porque o mundo tem estado cúmplice, os grandes Estados, a América, a União Europeia, com Israel, é isso? Sim. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, e choca-me mesmo nas pessoas que eu conheço e com quem me relaciono, e as pessoas que eu sigo nas redes sociais e etc, o silêncio. Porque quando as pessoas dizem eu não fiz nenhuma publicação, mas não me calo nas stories. Eu não sei tomar partido sobre esta questão. O que é que tu dizes? Acho que isso é extremamente grave. Acho que é falso, acho que é preguiça, porque acho que não é de facto nada difícil neste assunto tão drástico, olhar para ele e construir uma opinião. Há uma complexidade histórica nessa zona do mundo, mas o que se está a passar são sim atentados aos direitos humanos, provadíssimo pelas instituições mais... Estamos a ver em direto. Estamos a ver em direto o que está a passar. Ainda agora foram foi descoberta uma vala no sul de Gaza com 392 cadáveres, incluindo mulheres e crianças, enterradas vivas pelo exército de Israel. Isto está a acontecer. O Hamas aceitou um cessar-fogo e Israel, as tropas entraram e continuam a bombardear, a matar. É isto que está a acontecer, e os palestinianos que estão em Gaza não têm para onde fugir. Sim, mas grave. Sim, Israel diz civis fujam para Rafah, e agora bombardeia Rafah e tem à Rafah, beira... que é o final de Gaza. O último reduto, não é? E depois, isto vendo no mapa é aterrador pensar, não é? Como dizerem-nos para fugirmos para o Algarve, atacarem o Portugal inteiro, e quando já não há mais nada para atacar, dizerem agora vamos atacar o Algarve, fujam. E a gente diz, fugimos para onde? Para dentro da água, do mar? E depois, para piorar isto, frente a estas fronteiras, estão a disparar contra quem tenta passá-las. E a única forma de as passar é pagando e bem. Quer dizer, quem é que não consegue construir uma opinião sobre isto? Das duas, uma. Ou é como no negacionismo climático, que isto é tão feio, é tão drástico que eu não quero nem pensar. Ou seja, nós entramos numa ansiedade tal
fazemos shutdown para nos defender, para defesa, claro. uma autodefesa, que eu consigo respeitar, quer dizer, quem é que não entrou em negação para se defender de alguma coisa na sua vida? Eu consigo respeitar, mas isso não é não conseguir ter uma opinião, é não querer ter uma opinião. É um bocadinho diferente. Ou então têm uma opinião completamente atroz, que é continuar a defender o sionismo e não a quer dizer em público. E acho bem que tenho vergonha de defender Israel neste momento. Tu puseste um post, uma story com uma planta e falavas da tua filha Aurora e que não esperavas que a tua filha fosse ser contemporânea de um genocídio, não é? Sim, achava que o que eu disse nessa story foi qualquer coisa como eu achava que o nosso progresso moral nos tinha trazido para lá dessas barbáries. Mas temos aprendido que não há um progresso valorativo de cada vez melhor na humanidade, não é? Não, o progresso técnico sim, é lato. É questionável no ponto de vista ambiental. Sim. Não, mas mesmo do ponto de vista ambiental, o que nós conseguimos fazer hoje com o sol e com o vento, não conseguimos fazer há 20 anos. Sim. 20 anos, que não é nada, não é? Ao mesmo tempo vamos construindo coisas mais poluentes, não é? Sim, mas quer dizer, tecnicamente, o que nós somos capazes de fazer hoje e a velocidade a que nós conseguimos evoluir é excepcional. A ciência é muito rápida, a tecnologia é muito rápida. E mesmo para a humanidade, quer dizer, eu estou para aqui, eu sou super deprimente, deve ser a entrevista mais deprimente que tu já tiveste no podcast, mas a humanidade nunca esteve tão bem como está agora, tecnicamente. E a forma como encontramos com a rapidez as vacinas para a pandemia... É incrível o que nós conseguimos fazer, verdade, espetacular. É histórico, nunca antes fomos tão rápidos. Ao mesmo tempo, parece que não aprendemos nada a muitos níveis, nomeadamente. Ao mesmo tempo, matamos pessoas em direto para todo o mundo ver e o mundo vê, assiste. E pouco faz. É muito triste. E respondendo à pergunta por parte de israelitas, não é? Que passaram o que passaram no Holocausto, não é? Exatamente. Que ainda por cima ainda instrumentalizam essa sua cicatriz, que é uma cicatriz de todos nós, na realidade, ainda instrumentalizam isso, os políticos que estão deste lado, não é? Quem está... Porque, felizmente, nem todos os israelitas são más pessoas. Claro. Nem todos os judeus, etc. Mas sim, instrumentalizar isso a favor deste genocídio, que é a palavra certa, é horror sobre horror. Vamos à pergunta do Tiago, com todo este massacre, genocídio que está a acontecer na Palestina, qual é que deve ser o papel de Portugal para proteger os palestinianos e como é que nós, cidadãos, cidadãs comuns, podemos ajudar? Não ficando calado, não tendo vergonha absolutamente nenhuma de ter uma opinião e de sermos vocais com essa opinião. Tiago, faz lá histórias sobre a Palestina que ainda não fizeste, faz favor. Não, é sério, é muito isto, é muito... mesmo que não tenhas a informação toda, que nunca vais ter, de facto chegamos a um ponto em que não é assim tão difícil ter uma opinião, não é nada difícil ter uma opinião sobre isto, e é importante que todos sejamos muito focais quanto a isso. Dos teus amigos? Eu vi umas histórias do Tiago, eu não vou dizer o que foi, mas eram coisas mais pessoais da vida dele, da saúde. Sim. Assim. Tu cobras isto dos teus amigos? Ser mais ativista? Não. Mostra mais cidadania? Não, eu tento puxar por eles, não. Eu volto àquela questão há bocadinho que eu estava a ser chata contigo do coletivo e tudo mais. E eu estava a ser chato contigo, nós estávamos aqui numa picardia gostosa. Não, eu cobro ao coletivo, tu não me vais ver a cobrar um indivíduo. Eu não vou disse agora ao Tiago, falar umas stories porque ele tem 20 e tal mil seguidores, ou lá o que é, e eu acho que vale a pena. E já que ele está preocupado e levantou o assunto, tendo enviado esta mensagem, então faço-lhe o desafio. Mas acho que nunca na vida lhe escrevi ou lhe telefonei a dizer olha lá, então ainda não falaste da Palestina, quem é que tu pensas que é? Estás a fazê-lo, não é? Tens consciência. Mas olha, achas que isto faz a diferença? Acho. Estas stories, ou feeds, ou conversas no café, ou à mesa... Claro que sim, como é que se fizeram todas as revoluções até agora? Começa assim, não é? Começa com o murmurinho, começa com pessoas a querer diferente. Começa com o conhecimento, com a consciência. Exato. O ir atrás da verdade, é isso? Sim, e depois ele perguntou também o que é que Portugal, país, não é? Quer dizer, nós temos que condenar, temos que fazer aquilo que a África do Sul fez há meses atrás, não é? Quer dizer, isto é um genocídio. Nós não estamos para isto e vamos pôr Israel no Tribunal dos Direitos Humanos. O que é que esperas do governo atual perante este caso? Se nós, cidadãos, continuarmos assim, nada.
se nós cidadãos fizermos mais coisas, fomos mais para a rua, fizermos mais protestos, ocupações de universidades, ou seja o que for, e continuarmos a ser muito vocais, acho que temos o poder de fazer com que o governo faça alguma coisa. Ocupações de universidades, por movimentos estudantis e ativistas climáticos, achas que a restante população devia fazer também ações? Claro que sim. Isso, não é? Sim. Não só numa geração. Nas suas empresas, nas fábricas em que trabalham, fazer greve, participar em marchas. Já houve imensas marchas pela Palestina. Todas as quartas-feiras há um encontro em Lisboa e um encontro no Porto de solidariedade com o povo palestino. Participar nesses encontros. Nós temos na nossa história, estava aqui a refletir, ajuda-me aqui a completar este puzzle muito incompleto, mas, por exemplo, nós em Portugal fomos muito vocais, nós, população, fomos para a rua na causa de Timor. Eu lembro, olha, deve ser das primeiras coisas que eu me lembro de participar. A forma como Timor estava Vestimos-nos de branco durante semanas. Pois. Portugal inteiro vestido de branco pela paz no Timor, por exemplo. Pois, é um exemplo que me lembrei. Portanto, nós portugueses somos capazes disso. Achas que é possível isso acontecer outra vez? Já houve manifestações várias pró-Palestina, mas não teve o mesmo impacto. Tenho uma esperança enorme no povo português. No povo português e no resto do mundo. Nas pessoas. Nas instituições tenho cada vez menos, mas nas pessoas tenho muita. Na sociedade civil tenho muita. Na sociedade civil, no coletivo. O coletivo. Insisto, sim, desculpa. Não desculpes. Não desculpes, porque acho que é mesmo importante, sabes? Estou aqui à procura de diversidade de ideias, acrescentar ideias, como um milfolha, estás a perceber? Sim, vamos fazendo aqui uma montagem. Mas acho bem que insistas nessa, porque tem esse interesse. Vimos como é que foi agora. Bom, há um contexto político. E a forma como a quantidade de pessoas que saiu à rua nos 50 anos do 25 de Abril foi tão bonito. Também quer dizer alguma coisa, não achas? O coletivo, usando a tua palavra. Peço desculpa de estar a trazer este assunto outra vez aqui. Estão a gostar desta picardia nossa, porque está a acontecer. Nunca tinha acontecido. Sim, foi o maior desde o primeiro. Desde o primeiro 1º de maio. Desde o primeiro 1º de maio, exatamente. E, portanto, há razões ali, sociais, políticas, para tanta gente ter saído à rua. Acho que foi... Por lutarem na democracia, acreditarem na liberdade, não é? Sim, acho que foi aquela lembrança de que, sim, houve mais de 1 milhão de idiotas que votou mal, mas houve muito mais milhões a votar bem. Olha, nós aqui na rua. É verdade. Esse foi um dos principais, uma das várias motivações que eu senti nas pessoas. Não é? Eu ouvi várias pessoas nós somos disseram, mais. X pessoa, Y pessoa saiu quando ouviu determinadas declarações na Assembleia da República de determinado líder partidário. Eu acho que isso acho que nós precisávamos, sabes? Acho que estávamos todos um bocadinho tristes e a sentir-nos sozinhos, como se toda a gente à nossa volta tivesse votado no fascismo e de repente juntámos todos na liberdade e dissemos uns aos outros: somos uma maioria. Somos bués! Somos uma maioria, é verdade. Outra notícia da atualidade ligada a isto são os ataques racistas e xenófobos no Porto. Imigrantes magrebinos que trabalham nas obras ou na entrega de comida, e estes movimentos estão ligados ao grupo 1143 e a Mário Machado, entretanto também agora detido por ameaças sexuais à política Renata Câmara. Estamos num momento social também conturbado, não é? Com estes extremismos. Porque também há a ideia, e está a ser discutida aqui e acolá, até por figuras mais importantes, como já temos percebido, passarem a ideia de que a imigração tem trazido insegurança. Saiu agora uma notícia também a mote disso, que diz que o Porto, a criminalidade no Porto era mais baixa no ano passado do que em 2019. Portanto, não é verdade que havia mais criminalidade agora, e há estudos que dizem que entre 2012 e 2022 o total de população estrangeira a residir em Portugal passou de 417 mil para 781 mil, portanto sim, há muito mais imigrantes com I em Portugal, mas
a percentagem de portugueses a recearem assaltos e agressões, ou a darem conta disso, diminuiu muito, indicam todos os estudos feitos até agora. Portanto, esta percepção e estes atos violentos contra imigrantes vêm do quê? Vem da fragilidade do homem com H pequeno, branco, de se tornar uma minoria. Tem muito medo. O homem branco tem muito medo de não ser o rei do mundo. Eu acho que vem daí. Acho que vem de à medida que as desigualdades... Ou de partilhar os lugares Sim, de não ser... e obviamente não são todos os homens, podia dizer outro hashtag, mas é esta coisa de... Sim, porque tu és hashtag jovem, não é? Desculpa, hashtag jovem. Sim. Eu já me sinto, sabe, eu sou mãe de uma criança que sabe ler e escrever, não me chamo jovem. Uau. Mas este tema é sério. Não, este tema é muito sério e é um dos temas que eu decidi abraçar mais nas redes sociais. E lá está, porque é uma coisa interseccional e também tem tudo a ver com a crise climática e isso dava pano para mangas, mas isto para dizer que quando nós entramos neste campo das impressões e das sensações, deixamos de ser objetivos. E como tu disseste, todos os estudos dizem que há mais imigração e não há mais crime. Portanto, essa correlação não existe. E quando há políticos, líderes... contribuir para esta ideia que não é validada nos estudos, que não é comprovada nos estudos, estão a ser também cúmplices deste resultado. Não estão só a ser cúmplices, estão a ser os culpados deste resultado, com certeza. Estão a dar gás a estes porque só quando feministas. eu ouço pessoas cuja opinião eu respeito é que eu começo a perceber se aquela é a minha opinião também, não é? As pessoas não vão tirar estas ideias da cartola. E depois há esta diferença, há muito medo da diferença, que é uma coisa muito mais respeitável do ponto de vista de empatia. Eu consigo perceber intelectualmente que uma pessoa tenha medo de uma cultura que é diferente da sua e que não compreende bem, mas isso resolve-se com informação. Exato. E resolve-se com convivência. Exatamente. Com conhecer. A maldade não. A maldade não se resolve assim. E uma pessoa que é líder parlamentar, uma pessoa que está sentada na Assembleia, não tem desculpa para não ter informação. Exato. Por isso aí é culpada. Uma pessoa que tem medo do vizinho que é diferente porque é ignorante pode cultivar-se. Uma pessoa que já é líder parlamentar na Assembleia já se cultivou, por amor de Deus. Por amor, agora tiramos a parte do Deus. Sim, que eu nem acho que existe. Ou das deusas. Gostava que me falasses da tua história de amor. É verdade. É verdade. O meu namorado não vai estar piada nenhuma a isto. Mas ele é muito reservado. Esta história de depois do divórcio surgir uma história de amor com um amigo de infância. Sim, então... nós conhecemos-nos no 10º ano para aí e fomos sempre muito amigos, muito platónicos. Muito platónicos, já sim, havia chaminha. Sim, mas quer dizer, nunca aconteceu nada, não é? E as pessoas achavam todas muito estranho o facto de nós conseguimos ter nós somos os dois heterossexuais e conseguimos ser amigos sem acontecer nada. Achavam muito exótico. Mas essa ideia já foi um bocadinho ultrapassada, não? Eu espero que sim, mas ou não? Em Santarém, em 2004, claro. ninguém acreditava. Toda a gente achava que nós éramos namorados e não queríamos dizer, que é completamente ridículo, até porque eu tive sempre namorados. Ele, por acaso, não me lembro dele assumir assim relações amorosas em público. E vocês, entretanto... Não, ele foi fazer a vida dele, ele viveu 12 anos no estrangeiro, França, Áustria, por isso estávamos juntos tipo uma vez por ano. Ele ficava lá em casa, trazia a namorada e ficava lá em casa comigo e com o meu marido, porque sempre tivemos uma relação muito, muito próxima, não é? E entretanto, ele mudou-se para Portugal quando eu e Martim nos separámos. E eu apoiei-me muito nele, estava triste, não é? Apoiei-me muito nele e isso reacendeu uma série de coisas que estavam meias moribundas e acabou por acontecer e foi uma coisa muito natural, muito fácil e muito orgânica que aconteceu e muito rapidamente decidimos vamos viver juntos e pronto, e foi tudo muito... Foi tudo muito rápido? Foi tudo muito fácil, não sei se diria rápido, mas fácil, simples, confortável e bonito. Olha que bem. Uhum.
Que maravilha. Se bem que ele é uma chatice. Ele é uma chatice. Ele é chato. Muito chato. Ele é muito chato. Ele é doutorado em ciência política. Portanto, imagina, estes assuntos todos que nós discutimos aqui lá em casa. E depois ele é muito mais moderado do que eu. Então, E tu és mais radical. e eu fico furiosa. Eu assim, como assim? Não achas que era ficas preciso? maçada com ele? Fico super maçada. Temos discussões enormes sobre política. Sobre nós não, está tudo bem. Mas, Mas sobre política é aceso. bem, não estás bem a ver. Depois como é que se resolve E eu esse fico conflito? super Porque às vezes irritada. uma discussão mais acesa o humor pode mudar. Muda E radicalmente. como é que resolve? Ele dá-me de comer e eu fico bem. Ele cozinha bem. Ele cozinha todos os dias, que é muito mais importante do que cozinhar bem, ficas a saber. O feminismo. Uau. O feminismo é em casa a aplicar-se, não é? Isto não é bem feminismo, é um Pois, bocado. mas, claro. Sim, mas é sim. a troca de papéis. Pronto, Sim, ele cozinha papéis todos os dias tradicionais. Vá. e cozinha para a minha filha e a minha filha agradece. Porque tudo o que é. Como é que eu ia dizer? Rotineiro e diário enerva-me. E então. E como é que se combate isso num casal que vive de rotinas? Lá está, eu tenho dias sempre diferentes, ele cozinha todos os dias e eu arrumo a casa quando me apetece. Faço tudo o resto quando me apetece. E não há pressão para eu fazer todos os dias. É ótimo. E há meses em que quase nunca te apetece? Não, também não. Eu não gosto de viver numa pocilga, nunca gostei. Claro. Mas é isso, é completamente. Porque lá, o cozinhar, não é exato? É de facto uma coisa que tens de fazer todos os dias, não é? E eu não consigo. E ele terá jeito para isso e, portanto, está tudo Sim, bem. ele viveu sozinho uma série de anos, portanto, que remédio tem ele se não saber alimentar-se? E agora ele transformou isso na sua linguagem do amor para mim e resulta mesmo bem. Vamos passar à frente este tema, porque eventualmente aquelas pessoas que detestam assuntos de amor poderão estar a revirar os olhos. Exato. Lamento, faz parte. Os cínicos estarão enjoados. Lamento. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que nos trouxeste que podes lançar agora? Trouxe a que ouvimos no início, o Water No Get Enemy do Fela Kuti. E eu queria escolher uma dele porque é o que eu ouço para trabalhar. É Fela Kuti All Day Long. Eu sou muito de ouvir sempre as mesmas coisas, apesar de ser muito variado, é sempre as mesmas coisas, mais ou menos. E escolhi essa porque queria uma música. Eu ia dizer que queria uma das músicas mais ativistas dele, mas todas são sobre assuntos que ele viveu na pele de grande dificuldade. Mas esta em concreto é o lado B do álbum Expensive Shit. E o Expensive Shit é muito engraçado porque é sobre uma coisa que lhe aconteceu. Ele estava sempre a fugir à polícia porque a polícia não gostava de que ele fosse tão vocal contra o governo nigeriano. E apanharam-no a fumar um charro e a reação dele foi engolir o charro para não haver provas. E foi para a prisão e eles estiveram à espera que o charro saísse pela outra ponta do corpo para provar que ele tinha de facto na sua posse droga. Daí o Expensive Shit. Só que depois, com a ajuda de outros prisioneiros e tudo mais, as suas fezes surgiram completamente limpas e não se sabe muito bem como. Uau. E ele foi libertado novamente. Eu acho que a história é maravilhosa, portanto. Exato, essa já lançámos. O que é que trouxeste mais? Trouxe uma espécie de hino eletro a um futuro sem cair em conformismos, que para mim é isso que ele está pela justiça climática, que é Desperate Youth da Santi Gold. Então lança a música. Vamos ouvir? Desperate Youth da Santi Gold. Vamos a isto. Muito bem. E mais? Trouxe, em homenagem ao meu querido paizinho, que faz um programa que eu acho que é o melhor programa de rádio. Não tem nada a ver com entrevistas, não fiques com ciúmes. A picardia continua, gostosa. Sim. Não, acho que é um. Pronto, obviamente que sou. Qual é o programa do teu pai? É o Panfletos na Antena 1, que é um programa diário em que ele conta a história de uma canção e as canções têm todas uma história de intervenção.
E eu pedi-lhe há pouco tempo para um projeto que tive, que eu amei fazer, que foi o Ocupar Rádio, em que fui com a Convite Formiga Atómica, que é uma companhia de teatro, a várias rádios locais, ocuparem a emissão durante X tempo, durante X horas, só a falar de clima e entrevistar pessoas locais sobre clima. E eu pedi ao meu pai para fazer um panfleto sobre canções ambientalistas portuguesas. E desde então que ouço esta música de uma forma completamente diferente. Esta música que é? Provavelmente a primeira canção de intervenção ecologista portuguesa, que é o Rosalinda, Se Tu Fores Ver o Mar. Uma música linda do Fausto. Do Fausto, que a maior parte das pessoas, quando canta, pensa que está a cantar uma história de amor. Na verdade, é uma história, é uma canção contra a energia nuclear, que foi escrita especificamente para a luta contra o nuclear em Ferrel, em 1977, e que foi tocada num festival que aconteceu em Ferrel, precisamente assim, A Vida Não Há Nuclear, ou qualquer coisa assim, já não me lembro bem do nome, em 1978. Já faz-me lembrar da canção da Helena d'Água. Nuclear não. Nuclear não, exatamente. Então, lança a música. Rosalinda, Se Tu For Ver o Mar, do Fausto. São de plástico e carvão e cheiram mal como avenidas. Vieram para aqui fugidas a lama, a putrefação. As aves já voam feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade, Rosalinda, nas fábricas que ali vês, o operário respira ainda, envenenado a desmaiar. O que mais há desta aridez? Pois os que... E mais? O que é que tens mais? Tens mais uma? Tenho mais uma. Esta é uma que cantamos todos os dias no carro a caminho da escola. Sim, Tu e a tua filha? Eu e a minha filha. E é uma canção, isto não é nada conhecido, e choca-me este álbum não ser super conhecido do público. É um álbum do coletivo Mão Verde, que é conhecido por ser da Capicua. Tem a voz da Capicua. Tem a voz da Capicua e letras também letras, e claro, tudo mais. É um projeto. Mas este é o segundo álbum de Mão Verde. Houve um primeiro, este é o Mão Verde 2, que é o meu preferido. E o que eu gosto neste álbum é que são canções infantis, portanto são canções para crianças, sempre com este lado da sustentabilidade, daí o verde em mão, daí a mão ser verde, mas sobretudo porque as músicas são complexas, portanto não é aquela canção infantil do ré mi, as músicas são complexas e mostram às crianças os diferentes estilos de música. Esta que eu escolhi é uma música punk, é a nossa preferida, a minha e da Aurora. Até tu és um bocado punk. Achas? Não. Isso é o maior elogio que já me fizeram, muito obrigada. Não, tu és um bocado beta punk, não? Beta punk? Porquê Sim, beta? Não estou a perceber. Não, que eu só posso ser agrobeta punk, não é? Porque sou lá do campo e dos cavalos. Claro, gostas, dirias que sim. Pode ser agrobeta punk, acho que é um bom... Vou deixar de ser ambientalista imperfeita e passo a ser agrobeta punk. Então lança a música, vamos ouvir? Punk. Deixa-me só explicar, a música chama-se mesmo assim, mas quer dizer, é uma sigla para plantas alimentícias não convencionais. Exato. Punk, Mão Verde. Vamos. Maravilha. E o que é que trouxeste para ler? Trouxe duas coisas. A primeira é um livro que o teu romance ecológico preferido, não é? Exatamente. O romance ecológico é um estilo que eu acho que é muito subvalorizado. E finalmente há portugueses a escrever romances ecológicos. Estou a gostar muito de ver esse surgimento. E o que eu vou ler é logo das primeiras páginas do livro. Mas diz qual é o livro, sim. É o Pensar como uma Montanha, do Aldo Leopold. Ele é muito famoso como um escritor, lá está, de romances ecológicos. O livro originalmente chamava-se Ascend County Alamac, mas, como devem calcular, os tradutores acharam que isto não ia vender em Portugal. Portanto, Pensar como uma Montanha é o nome de um dos capítulos e foram então lá buscá-lo.
E isto que eu vou ler é logo do início do prólogo, que é uma carta que ele escreveu, e eu vou dizer-te em que ano, porque eu acho que o facto de ter sido neste ano é relevante. Isto foi em 1948. Então ele escreveu o seguinte: a conservação da natureza não está a acertar o passo porque é incompatível com o conceito abraâmico da terra. Nós abusamos da terra porque a vemos como um bem que nos pertence. Quando virmos a terra como uma comunidade à qual pertencemos, podemos começar a usá-la com amor e respeito. Não há outro caminho para que a terra sobreviva ao impacto do homem mecanizado e para que nós dela possamos retirar a colheita estética com que pode contribuir para a cultura ao abrigo da ciência. Que a terra é uma comunidade, eis o conceito básico de ecologia, mas que a terra deva ser amada e respeitada é já uma extensão da ética. Que a terra proporciona uma colheita cultural é um facto de há muito conhecido, mas ultimamente com frequência esquecido. Tal visão da terra e das pessoas está obviamente sujeita às névoas e distorções da experiência pessoal e dos pessoais preconceitos, mas seja onde for que possa residir a verdade, há pelo menos uma coisa clara como cristal. A nossa sociedade, do sempre maior e sempre melhor, comporta-se hoje como uma hipocondríaca, de tal forma obcecada com a própria saúde económica que acabou por perder a capacidade de permanecer saudável. O mundo inteiro está de tal forma sequioso por mais banheiras que perdeu a estabilidade necessária para as construir ou até para fechar a torneira. Nada poderia ser mais salutar nesta fase do que um pouquinho de saudável desdém por essa pletora de bênçãos materiais. Talvez uma tal mudança de valores possa ser realizada através de uma reavaliação dos seres não naturais, domesticados e confinados, confrontando-os com os seres naturais, selvagens e livres. Maravilha. Eu registrei aqui 2 frases. Abusamos da terra porque a vemos como um bem que nos pertence e que a terra é uma comunidade. Este é o conceito básico da ecologia. E é. Yeah. Estamos todos juntos, não é? Temos que nos respeitar. E outra vez o coletivo. E o coletivo. E trouxeste... Trouxe mais uma coisa que é para adivinhar quem é que uma disse. coisa, exatamente. É Isto para é um adivinhar, discurso, é um discurso feito à ONU, perante a ONU, numa convenção que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. Acho que é o que está aqui, sim. Sim. E agora e vou ler um certezinho desta pessoa. Desta pessoa e para vocês vão me dizer quem é. Se quisermos salvar a humanidade desta autodestruição, devemos distribuir melhor a riqueza e as tecnologias disponíveis no planeta. Menos luxo e menos desperdício em alguns países, para que haja menos pobreza e menos fome em grande parte da Terra. Acabaram-se as transferências para o terceiro mundo de estilos de vida e hábitos de consumo que arruinam o ambiente. Tornar a vida humana mais racional. Aplicar uma ordem económica internacional justa. Utilizar toda a ciência necessária para um desenvolvimento sustentado e sem poluição. Pagar a dívida ecológica e não a dívida externa. Deixar a fome desaparecer e não o homem. Cessar o egoísmo, cessar o hegemonismo, cessar a insensibilidade, a irresponsabilidade e o engano. Amanhã será tarde demais para fazer o que já deveríamos ter feito há muito tempo. Muito bem. Isto foi em 92. Em 92. Queres revelar quem é? Fidel Castro. Pois. Uau. Pois é. E um texto que podia ter sido escrito agora, não é? Podia ter sido o Guterres a dizer na ONU ontem. Era. Não é? Verdade. Que belo discurso. Coletivo, Joana. O coletivo. O coletivo. Gostei desta nossa conversa e do coletivo de quem nos vai escutar. Espero que gostem também. Agora repito sempre esta pergunta. A vida tem sido boa para ti? Sim, mas reservo-me ao direito de me queixar. Muito bem. Queixas-te muito? Claro, imenso. Queixas-te mais do quê? Ai, sei lá, ter que trabalhar quando até dormir uma cesta é uma chatice. Esta invenção, temos de trabalhar. Ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Pois. Ai, que chatice. Ter que pagar contas. Fazer a contabilidade. Eu sou trabalhadora independente. Estou-me sempre a enganar. Depois fico com dívidas. Depois tenho que pagar as dívidas. Tens que andar sempre com 1000 projetos para conseguires pagar as contas. Tens que... Sim, tenho sempre que estar com vários com muitos pratos no ar. Sim. Porque Mas eu só gosto vão disso. falhar. Eu gosto disso. É? Sim. E já estou muito habituada à irregularidade e não saber bem como é que vai ser. Já vivo bem com isso, mas queixo-me, claro. Mas a vida, até nisso a vida tem sido boa. Quando tem acontecido uma coisa muito... Não tens muito... saudades nenhumas, imagino, claro. Do mundo corporate, não. Do mundo nenhumas. corporate. No banco, em que tu chefiavas. Mas calma, eu estive lá, eu só chefiei uns meses, meti logo baixa. Pois, claro.
Eu estava a ser horrível. Essa coisa de ser chefe, explorar os outros, não é para mim. Pois, exato. Não. Já gosto pouco de vender o meu trabalho, quanto mais estar a vender o dos outros. É. Pá, sim, acho isto tudo muito estranho. Esta normalidade a que nos habituámos não é nada normal. Tu tens um currículo muito compostinho. Achas? Acho. Obrigada. É verdade. Eu fartei-me de trabalhar, continuo a trabalhar muito. Agora, olha, sou pobre, é a vida. O que é que diz isso? Porque sou, é um facto. Tenho 50 euros na conta, queres ver? Eu mostro-te. Pronto. É um facto, mas está tudo bem. CMTV. Está tudo bem. Ou seja, dentro disso, dentro do facto de eu fazer parte da classe operária, apesar de não trabalhar com as mãos, às vezes trabalho, mas não é propriamente o meu foco, não posso queixando-me, porque de facto há muita gente que está pior do que eu. Mas eu não deixo que essa relativização me proíba de querer mais para mim e, sobretudo, de querer mais para todos. Pois. Sim, também tens o apoio do teu marido, eventualmente tens esse. Sim, mas por exemplo, do meu marido, calma. E não companheiro. Estás a confundir tudo. O meu marido é meu marido, mas estaremos Pois é. divorciados em breve. O meu marido, de facto, o homem Isto é com quem eu confuso, ainda sou casada Joana, e pronto. que é pai da minha filha, Sim. é freelancer como eu. Portanto, nós sempre vivemos nesta irregularidade e incerteza. Pois, claro. E sempre soubemos gerir muito bem. E não foi isso que estragou o casamento de todo. Isso para cá sempre soubemos. O meu namorado, com quem eu vivo agora, não acha tão confortável, porque ele nunca teve que lidar com nada deste género, não acha tão confortável e fica preocupado e gosta de planear as coisas e tudo mais. E obviamente que eu conto com ele para, por exemplo, se for necessário pagar o IVA e faltam-me 100 euros, ele empresta-me e depois resolve-se quando eu recebo o próximo É a trabalho. história de ser Mas isto é a freelancer, história não é? dos freelancers que eu conheço, não é? E está tudo bem. E felizmente tenho família Tens esse com quem privilégio, conto, não é? claro. Eu não podia ter despedido do banco se não tivesse poupanças, e não teria poupanças se não tivesse trabalhado num banco, e não teria coragem de o fazer se não soubesse que no limite não fico sem abrigo, vou viver para a casa do meu pai. Claro. Eu não que ele queira, mas que remédio. Mas é importante dizer que há esse núcleo, esse apoio, sim. essa rede, nem toda a gente Não, está e nessa eu sou muito situação. crítica daquela conversa do se tu quiseres consegues, Pois é, querer é a poder. meritocracia e tudo Não, mais, não. Não estamos Não todos chega. no mesmo pé de igualdade. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Ao meu jardim, Tens um jardim. não, mas faz-te conta. Tenho plantas em casa e tenho Ah. plantas na varanda. E no jardim da minha filha, que é a varanda dela, que ela diz que é o jardim dela. Gosto muito de tomar conta dos nossos jardins. Eu tenho muitas plantas. Há quem critique termos plantas em casa porque há muito gasto de água. Essa questão. Pá, por amor de Claro. Deus. Eu aqui me Então, assumo, eu tenho vou-te- muitas plantas em casa. Vou-te apaziguar a consciência. Portanto, eu há bocadinho, há uma hora atrás, disse, na primeira parte deste podcast, disse que os portugueses usam 200 litros de água por dia em média, certo? Uhum. Pronto. Que é o que tu usas, tu deves estar na média. Aliás, se quiseres saber, vais à conta da água e está lá escrito qual é a tua média de consumo. Ah, é? Sim. Divides pelo número de pessoas que vivem em casa e ficas a saber quanto é que dá por pessoa. Aposto contigo que é mais ou menos 200. Aposto. Não deves passar muito disso. Sabes qual é a média de consumo doméstico de água na Quinta do Lago, Resort de Luxo do Algarve? Manda aí um número. É maior que 200, obviamente, se eu não estava a perguntar. Por pessoa? Por pessoa, 400? doméstico, torneirinho. 1000. Ai, pronto. 1000. Agora é Rega as tuas plantas, amor. Rega as tuas Rega as plantas. tuas plantas, amor. Grave é ter piscinas no Algarve e enchê-las com água com água da torneira e regar relevados num território que está em seca há não sei quantos anos. Isso é condenável. Agora regar meia dúzia de plantas lá em casa, mesmo que sejam 60, não sejam meia dúzia. Pá, nós temos que pôr as coisas em perspectiva. Fica isto a ecoar. Mas há mais coisas belas que eu gosto, queres que eu diga mais? Que, se quiseres. Gosto muito de acordar com a minha filha. É a coisa mais boa do mundo. Acordar com ela. Tipo, acordar na cama com ela. É. Ela vem sempre ter comigo. À meia da noite aparece lá. Pronto. É. E de acordá-la. Ela tem o melhor acordar do mundo. Eu nunca acordei Ela assim. tem 6 anos. Sim. E é um bocadinho. Também tem muita picardia como tu. Sim. respondona e assim. É respondona como eu. Mas sempre em bom. Sempre Porque em bom. eu também acho que sou respondona em bom. Lamento. E não me vais convencer do contrário agora. Não, eu acho que ela é a pessoa mais fixe do mundo. Obviamente,
Ela é minha filha, foi eu que fiz. E, portanto, não sou muito isenta nesta observação. Mas ela tem uma personalidade, não tem nada a ver com a minha. Ela é completamente diferente. Não me pertence, que é uma coisa que a minha mãe estava sempre a dizer que era muito importante quando tínhamos filhos, era que eles não nos pertenciam. E ela, de facto, não me pertence, pá, que é uma coisa que é difícil de aceitar às vezes. Já foi mais difícil, agora já estou mais habituada. Mas isso essa ideia é importante para não passar para os filhos, para as filhas, não impor sonhos, frustrações, desejos ou maneiras de ser ou estar que temos, sim. aquelas excessivas, não é? Para além da educação. Sim. Não, mas olha, não é? na avaliação da pré-primária vinha uma nota nas observações que dizia: a Aurora mostra um cuidado especial com o ambiente, protege todos os bichinhos no recreio e ensina os colegas a reciclar. Isto surpreendeu-me. Eu nunca ensinei a minha filha a reciclar, A Bernardo. Aurora é a filha da Joana, exatamente. Mas eu nunca ensinei a minha filha a reciclar. Eu nunca fiz isso. Eu nunca lhe disse: põe-se aqui. Não, eu faço. E ela copia. Mas é a melhor forma de educar, não é? É como a tua mãe te educou, não é? Está a cumprir-se isso. Tu aprendeste a ver. E eu sou chata como a minha mãe era. É uma chatice. Pronto, tivemos esta picardia gostosa, que eu gostei muito. Obrigado por teres vindo e obrigado por esta conversa. Obrigada eu. Esta conversa é interminável, este assunto é interminável e espero que tenha sido útil para quem nos escuta e até breve. Até breve. Joana. Obrigada. E terminou assim este episódio com a ativista pela justiça climática Joana Guerra Tadeu, ou também Agrobeta Punk. Consegui uma gargalhada, porque ela estava-se a meter com a minha gargalhada. Aliás, ela chegou ali no bastidor a dizer: tens a mesma gargalhada tu que no podcast. Claro que sou a mesma pessoa, não sei se te deste conta. Espero que tenham gostado e sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler, de vos ouvir. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são da Matilde Fiecchi. Eu dizia Fieschi e é Fiecchi. E a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Mistério. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Joana, como é que terminas este nosso encontro? Uma frase, uma ideia que queres lançar a quem nos está a escutar? E rimei. Zanguem-se com as injustiças, zanguem-se muito e usem essa energia para fazer a luta com alegria. Olha que bem, vai estampar numa t-shirt. Dava para estampar. É um bocado grande. É grande, não é? Dá para as costas. Obrigado. Obrigada.